Então hoje nós vamos dar continuidade na exposição que temos feito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 11 ao verso 13. Quero meditar hoje com os irmãos sobre a oração modelo em favor do povo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. A palavra de Deus diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Nós temos aqui uma das orações registradas no Novo Testamento do apóstolo Paulo em favor dos cristãos, de maneira especial, os cristãos na cidade de Tessalônica. Há muitas orações, nós vamos encontrar tanto no livro de Atos dos Apóstolos, algumas delas, mas em muitas cartas do apóstolo Paulo nós vamos encontrar várias orações registradas. E essas orações, elas nos servem de exemplos ricos de instruções sobre qual deve ser o conteúdo das nossas orações. Certa vez os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. E nós precisamos aprender a orar. A palavra de Deus fala que, por nós não sabermos orar como convém, o próprio Espírito Santo, ele intercede junto ao trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos aprender a orar. E 1 João vai dizer que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus ouve e responde a nossa oração. Tiago, no capítulo 4, diz que a causa de nós não sermos ouvidos em nossas orações é porque nós pedimos mal para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Então nós precisamos aprender a orar. E aqui nós temos uma oração modelo, uma oração pastoral. Uma oração pastoral de Paulo em favor dos cristãos na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo já havia falado sobre a sua preocupação com os cristãos na cidade de Tessalônica diante da perseguição que eles estavam sofrendo pelos judeus que, movidos por inveja, estavam perseguindo aqueles cristãos que proclamavam Jesus como seu único Salvador. Paulo fala a respeito da sua preocupação com eles, nós vimos isto ontem, e ele termina o verso 10 falando da sua oração noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então agora do verso 11 ao 13, nós vamos ter o conteúdo da sua oração. E qual era o seu pedido diante de Deus pelos Tessalonicenses? Nós temos aqui 3 propósitos de Paulo na sua oração. Ele começa no verso 11, nos dando uma fórmula da oração, e depois no verso 12 e 13 ele estabelece então quais eram os seus propósitos de oração em favor dos Tessalonicenses. Então vejamos primeiro a forma da oração. Está aí no verso de número 11. Ele diz: Ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Então a primeira parte do verso 11, ora o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor. Essa palavra que nós temos aqui, ora, ela expressa um desejo do apóstolo Paulo, né? Ela é um desejo.
a sua oração. E ele dirige a sua oração primeiro, ele diz: o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor. Há duas coisas aqui que podemos destacar. A primeira é que a oração ela é dirigida ao Pai. E ela é feita em nome do Senhor Jesus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele coloca tanto o Pai quanto Jesus, que é o Filho, no mesmo pé de igualdade, né? Ele diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor. O que Paulo está querendo aqui na sua oração nos ensinar é que tanto o Pai quanto o Filho, eles têm a mesma natureza, né? Eles têm a mesma essência. Então, tanto o Pai como Jesus são o mesmo Deus. Mas ser o mesmo Deus, ter a mesma natureza, a mesma essência, não significa que são a mesma pessoa. Aqui ele nos ensina que há o Pai, que é uma pessoa, o Pai que é o Criador de todas as coisas, é o Pai quem enviou o seu Filho, Jesus, e temos o Filho, que é submisso ao Pai, intervindo ao mundo para ser o nosso Salvador. Mas Paulo diz que que o Filho, ele também é o nosso Senhor, né? Então, após Jesus ter vindo a este mundo, ele ter dado a sua vida por nós na cruz, Deus o exaltou como Senhor sobre todos os homens, todos os principados e potestade. Então, a oração de Paulo é dirigida tanto a Deus Pai quanto a Deus Filho. Porém, Paulo entende que existe o que nós chamamos de uma função específica em cada pessoa da Trindade, né? O Pai é de fato o criador de todas as coisas, o sustentador e provedor de tudo que há, e o Filho, ele veio em obediência ao Pai. Isso não torna o Filho inferior ao Pai, mas sim subordinado ao Pai para cumprir uma missão. Porém, tanto o Pai quanto o Filho são o mesmo Deus, possuem a mesma natureza e a mesma essência. Após então se dirigir a Deus Pai e Jesus, nosso Senhor, ele também mostra aqui claramente para nós que é aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Quando ele disse Pai Nosso, e é essa expressão que ele usa aqui também, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, mostrando que todos nós temos acesso a Deus Pai por meio de Cristo Jesus. E, portanto, todos nós somos irmãos e temos este mesmo privilégio de podermos falar com Deus Pai através da mediação do Senhor Jesus. Ele que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, todos nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus, nos tornamos filhos do mesmo Pai, adotados pelo mesmo Pai, temos Jesus como nosso Senhor e temos também o seu Espírito Santo habitando em nós. Não há qualquer diferença entre a oração do apóstolo Paulo e a nossa oração, né? Não existe nenhum tipo de privilégio entre alguém que ora a Deus Pai em nome de Jesus. Não há qualquer acepção de pessoas. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus Pai por meio do Senhor Jesus. E aí Paulo então vai nos colocar os seus 3 pedidos de oração. O primeiro deles então é uma fé aperfeiçoada. O segundo é um amor próspero e o terceiro é uma esperança
purificante. Veja o que ele diz aí no verso 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Dirijam-nos o caminho até vós. Paulo, ele tinha um forte desejo. O desejo dele, como ele diz no verso de número 10, ele orava com o máximo empenho para poder ver pessoalmente os tessalonicenses e reparar as deficiências da vossa fé. Esses cristãos eram novos convertidos e Paulo entendia que havia algumas coisas que ainda eles não haviam entendido a respeito das implicações do evangelho em suas vidas. Por isso Paulo tinha esse forte desejo de estar pessoalmente com os tessalonicenses. O seu desejo era que eles crescessem espiritualmente, que eles fortalecessem a sua fé no evangelho do Senhor Jesus. Foi por isso que ele tinha enviado Timóteo, ele diz isso no capítulo 3, verso de número 2. Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então Paulo queria estar presente com eles, com este objetivo, de poder ainda instruí-los e tirar dúvidas e esclarecer algumas questões a respeito de como eles deveriam viver o evangelho em seu dia a dia. Por isso ele orava pedindo a Deus que dirigisse o caminho até vós. Paulo já havia falado lá no capítulo 2, no verso 18, que ele tentou visitar os tessalonicenses não só uma vez, mas duas. E ele diz: Satanás nos barrou o caminho, Satanás nos barrou o caminho. Então Paulo tinha uma dificuldade criada pelo próprio inimigo, Satanás, que é o adversário acusador do povo de Deus, com perseguindo os cristãos na cidade de Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Ele também disse sobre isso aí no verso logo em seguida, no verso de número 5 do capítulo 3. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo aqui entende, meus irmãos, na sua oração, do perigo que aqueles novos convertidos estavam correndo, e ele achava que todo o trabalho que ele havia feito de pregar o evangelho nessa cidade poderia ter sido um trabalho inútil, um trabalho em vão. Por isso ele orava constantemente pela vida daqueles cristãos, pedindo ao Senhor que pudesse então dirigir ele até ao encontro dos tessalonicenses. Ele entendia que somente o poder de Deus poderia vencer os obstáculos que tinham sido colocados pelo próprio diabo. E ele sabia que somente poderia voltar a Tessalônica pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então ele ora com este propósito. O objetivo dele era, de fato, estar com os tessalonicenses para fortalecê-los na fé do Senhor Jesus. Na fé do Senhor Jesus. No seu crescimento espiritual. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2, diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então esse era o pedido do apóstolo Paulo. Ele sabia que os crentes novos na fé estão numa situação de vulnerabilidade, serão tentados pelo diabo. E eles precisam então ser alimentados como uma criança recém-nascida,
eles precisavam ser alimentados com esse genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus, para que eles pudessem crescer para a salvação. Então este era o propósito de Paulo na sua oração de intercessão pelos Tessalonicenses. Seu pedido para que Deus lhe use para ser um instrumento no fortalecimento da fé dos Tessalonicenses. Bom, o apóstolo Paulo não conseguiu estar presente com os Tessalonicenses. Quando ele escreve a sua segunda carta, lá no capítulo de número 1, embora Deus não tenha permitido que ele estivesse pessoalmente com os Tessalonicenses, o seu pedido de oração foi atendido pelo Senhor. E ele diz lá, então, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 3: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, Deus ouvia a oração de Paulo, embora ele não estivesse pessoalmente com eles, como era o desejo do seu coração, mas Deus estava produzindo esta fé e eles estavam crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Então, este é o primeiro pedido de Paulo, uma fé aperfeiçoada, uma fé madura para os cristãos de Tessalônica. O segundo pedido dele é um amor próspero. Ele fala no verso de número 12: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, uma fé aperfeiçoada é acompanhada de um amor genuíno. O amor é a evidência de alguém que realmente conhece a Cristo Jesus. Lá em 1 João, no capítulo 4, no verso de número 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o amor é a evidência de alguém que nasceu de novo. O amor é a evidência de uma genuína conversão a Cristo Jesus. E Paulo sabia que só Deus poderia produzir este amor genuíno naqueles corações. Por isso que ele diz: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Este amor aqui é importante nós qualificarmos. Paulo está falando aqui do amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial de Deus por nós. É o amor gracioso de Deus. Quando Deus nos amou e nos deu seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. É este amor que o apóstolo Paulo se refere lá em Romanos, no capítulo de número 5, quando ele nos diz assim, verso 8: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor a que Paulo aqui se refere, que é o amor que os crentes em Tessalônica haviam experimentado pela ação do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, é este amor sacrificial, né? Paulo vai falar sobre este amor lá em 1 Coríntios 13, e ele mostra que esse amor sacrificial é um amor que não procura os seus próprios interesses. É um amor que vem do conhecimento do que Cristo Jesus fez por nós. É o amor que devemos demonstrar uns para com os outros. Por isso ele fala: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. É este amor que Jesus ora, inclusive, pelos seus discípulos, para que eles possam exercê-lo um para com o outro. Lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz assim, a partir do verso 21,
a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, né? Então, é este amor que Jesus orou para que os seus discípulos pudessem experimentar. A mesma unidade que há entre Jesus e o Pai é a mesma unidade que nós devemos experimentar como corpo de Cristo. É este amor que unia a igreja em Atos dos Apóstolos, ao ponto de dizer que eles tinham um só coração, né? Uma só mente. É este amor que Paulo então orava para que a igreja pudesse crescer na prática e abundar neste amor, uns para com os outros. Mas também ele fala para com todos. Ou seja, este amor serve de testemunho às pessoas que não conhecem a Cristo Jesus como seu Salvador. É o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5, verso número 44, quando ele disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, né? Então, o amor que nós devemos ter, esse amor ágape, um amor incondicional, um amor gracioso, um amor imerecido, é o amor que não só devemos demonstrar uns para com os outros como irmãos que somos em Cristo Jesus, mas é o amor que vai ser um testemunho para as pessoas que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o testemunho da igreja se dá através não só da pregação do Evangelho, mas também da prática deste amor. E por último, Paulo orava pela esperança, uma esperança purificada nos corações dos Tessalonicenses. Ele diz aí no verso 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo fala aqui de uma esperança futura. De uma esperança futura. E a esperança futura está relacionada à volta do Senhor Jesus. Essa esperança futura sobre a volta do Senhor Jesus, a sua vinda, é um motivo para nós buscarmos viver uma vida de santificação. Por isso que ele fala, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, né? Então, nós temos essa expectativa sobre a volta de Jesus, isso nos encoraja a vivermos uma vida de santidade, O vosso coração confirmado em santidade. Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo de transformação que o Senhor realiza em nós. Todo aquele que foi salvo pela fé em Cristo Jesus vai passar por um processo de mudança ao longo da sua vida, né? A santificação, ela leva a vida toda do cristão até o dia da volta do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre a santificação, ele fala lá em Romanos, no capítulo de número 8, quando ele diz assim:
verso de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todo aquele que foi escolhido pelo Senhor e chamado eficazmente pela pregação do Evangelho, vai experimentar na sua vida esta obra de santificação. Aguardar a vinda de Jesus é um encorajamento para nós vivermos uma vida de santidade. Lá em 1 João, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, né? A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, né? Qual é a esperança? De que um dia nós vamos estar com o Senhor Jesus na sua volta e nós então seremos plenamente purificados para ser como ele é, né? Teremos um corpo glorificado. Mas enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses é que eles sejam confirmados numa vida de santidade até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda do Senhor Jesus. Quando ele diz lá, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, santos aqui não se refere aos anjos, mas sim é uma referência a todos os crentes que serão reunidos na volta do Senhor Jesus, né? Todos os crentes, os que estiverem vivos serão transformados e aqueles que já tiverem morrido ressuscitarão primeiro, as primícias do Senhor, e seremos então elevados à altura, arrebatados para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, pensar sobre a volta de Jesus é um encorajamento para nós vivermos uma vida de santificação. Santificação. Não significa perfeição, né? Não vamos alcançar uma perfeição moral aqui neste mundo, mas todo cristão genuinamente convertido ao Senhor Jesus, ele vai buscar cada dia viver uma vida onde o seu alvo é agradar a Deus. Há uma luta interna, né, no coração do crente, conforme Paulo diz em Gálatas, onde o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E nós vamos sendo santificados neste processo de transformação para sermos parecidos com o Senhor Jesus e nos encontrarmos com ele na sua volta. Bom, terminando, quero dizer que nós temos aqui 3 características, meus irmãos, que identificam uma verdadeira conversão, marcas que são genuinamente evidências de uma verdadeira obra da graça de Deus no coração do homem pecador, mas que experimentou o chamado eficaz do Espírito Santo através do Evangelho. Quais são essas marcas? Fé, amor e esperança pela volta de Jesus, né? A fé que faz com que nós conheçamos mais e mais o Evangelho, as implicações do que Jesus fez por nós. O amor que diz respeito ao nosso relacionamento uns com os outros e o nosso testemunho às pessoas de fora da comunhão da igreja, e essa esperança da volta de Jesus que nos encoraja a viver uma vida de santificação. Essas 3 marcas são evidências de uma genuína evidência, né, do verdadeiro cristão.
daquele que realmente se converteu a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E ao mesmo tempo, essa oração pastoral de Paulo, ela é um modelo para nós. Se você quer saber o que Deus quer realizar na sua vida e na vida dos seus irmãos, nós temos aqui então um roteiro para a nossa intercessão uns pelos outros. De fato, eu não sei se Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera neste mundo, embora possamos pedir. Não sei se Deus vai nos curar das enfermidades, embora possamos pedir. Não sei se Deus vai nos dar carro, casa, coisas materiais, que normalmente são coisas que ocupam boa parte da nossa vida de oração. Mas nós devemos olhar para esse texto e perguntar: será que nós temos orado por essas coisas aqui que Paulo orava? Orado por uma fé madura, por um crescimento espiritual? Será que temos orado por um amor genuíno, que o Senhor faça crescer este amor em nós, uns pelos outros, como testemunho dele para aqueles que são de fora da comunhão da igreja? E temos orado por essa esperança sobre a volta da vinda de Jesus, para que vivamos uma vida de santidade e que possamos assim agradar a Deus? Então, que esta oração modelo de Paulo seja de fato, meus irmãos, aquilo que ocupe as nossas preocupações, que seja a nossa orientação, nosso roteiro para a nossa comunhão diária com Deus, para as nossas orações, não somente por nós, mas também a nossa oração uns pelos outros, pela nossa igreja e pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém?